E a renda variável? Será que você conhece todos os investimentos que nós temos dentro dessa classe de ativos? É sobre isso que nós vamos conversar no vídeo de hoje. Bora lá! Fala aí, meus queridos! Se você não me conhece, o meu nome é Cadu Santos, eu sou contador e planejador financeiro pessoal, sou CEO da CRK e também sou criador do canal Cadu Finanças. Se você é novo por aqui, já vai se inscrevendo aqui no nosso canal e deixando seu like para o YouTube entender que o nosso vídeo é de altíssima relevância e recomendá-lo para cada vez mais pessoas, para, dessa forma, o nosso canal crescer cada vez mais de forma consistente. Tô contando com você, hein? E ó, se você não me segue no Instagram, me segue por lá também, porque por lá eu posto bastante conteúdo de qualidade todo dia para te ajudar a ter uma vida financeira muito mais organizada. Mas, sem mais delongas, bora pro que interessa. Hoje nós vamos conversar sobre a renda variável, dando sequência à nossa série de vídeos sobre investimentos. Nos vídeos anteriores eu falei para você sobre os pilares dos investimentos, falei também sobre a renda fixa e sobre os títulos do Tesouro Nacional. E hoje nós vamos falar sobre a renda variável. E eu já fiz um vídeo aqui anteriormente falando sobre a diferença entre a renda fixa e a renda variável. Eu vou deixar ele passando no cardzinho aqui em cima para você clicar lá e assistir depois. Porque hoje nós vamos falar sobre a renda variável, mas nós vamos falar sobre os tipos de ativos que nós temos dentro dessa classe, como por exemplo ações, fundos de investimento e assim sucessivamente, para você entender exatamente como que funciona cada um deles e saber como você pode fazer para começar a investir, desde que, é claro, eles estejam dentro do seu perfil de investidor e de tolerância ao risco. Mas quem já está acompanhando a nossa série aqui desde o começo, sabe que todo investimento possui pelo menos 3 características, que é o que nós também chamamos de pilares. O primeiro deles refere-se à segurança, o segundo à liquidez e o terceiro é sobre a rentabilidade. E diferentemente da renda fixa, a renda variável se caracteriza por ser uma classe de investimentos onde a segurança não é o principal pilar, e sim a rentabilidade. Isso porque dentro da renda variável, o preço das ações ou dos ativos que você compra, eles variam, o que faz com que a possibilidade de você perder dinheiro seja maior do que, por exemplo, na renda fixa. Mas para você entender exatamente do que eu estou falando, vamos falar sobre os tipos de ativos de fato. E o primeiro deles que eu vou citar aqui é um dos principais e que talvez você já tenha ouvido falar em algum momento, que são as ações. Diferentemente da renda fixa, que é onde você empresta dinheiro para uma instituição, para que ela utilize esse dinheiro como ela bem entender e lá no fim do período ela te pague uma remuneração por aquele capital, dentro das ações você não empresta o seu dinheiro, você se torna sócio daquela empresa. É como se você comprasse uma pequena parte dela. Cada ação refere-se a um pequeno pedaço daquela empresa. E quando você compra uma ação, na verdade você está comprando uma parte daquele negócio. Você se torna sócio e se a empresa der lucro, você tem uma participação, que varia de acordo com a quantidade de ações que você tem. Quem tem mais ações recebe mais lucro. E as ações elas são compradas dentro da Bolsa de Valores, que é uma espécie de mercado onde você vai até lá e escolhe quais são as ações que você gostaria de adquirir. Entrando no home broker, você seleciona a ação da empresa que você quer, paga o preço que ela está valendo naquele momento e exatamente dessa forma a ação passa a ser sua. Uma outra pessoa vai te vender a ação, mas você não sabe exatamente de quem você está comprando. Entretanto, é claro que essa compra ela é muito segura, porque a B3, que é a Bolsa de Valores aqui do Brasil, por exemplo, se você for comprar uma ação nacional, ela é quem faz toda a intermediação dessa compra e é quem vai garantir que a ação que você está comprando, de fato, é uma ação verdadeira e que é de fato daquela empresa que você gostaria de comprar. Sem isso, ficaria muito complicado de você saber se aquilo que você está comprando de fato é verídico, mas a B3 ela faz justamente esse monitoramento e é quem garante total segurança com relação a isso. Então, se você quiser comprar uma ação, é só você ir até a B3 por meio de uma corretora, por exemplo, ou de um banco, e fazer a compra das ações de forma totalmente segura. O que não garante, é claro, que você vai ganhar dinheiro com essa ação. Inclusive, falando nisso, como é que nós ganhamos dinheiro por meio da compra de ações? E esse é um tema muito importante, porque tem muitas pessoas que falam que renda variável, ações e bolsa de valores é cassino, e na verdade, definitivamente não é. Existem 2 possibilidades, pelo menos, de você ganhar dinheiro com as ações. A primeira delas é por meio dos dividendos, que é justamente aqueles lucros que a empresa tem e que ela distribui para os seus acionistas. Então imagine o seguinte, pense que a CRK, que é a minha empresa de planejamento financeiro pessoal e empresarial, está sendo negociada na Bolsa de Valores. E ela tem 1 milhão de ações disponíveis lá. Em um determinado ano, a minha empresa dá 10 milhões de lucro. E eu decido distribuir todo esse lucro para os acionistas da empresa. Dessa forma, esses 10 milhões de reais serão distribuídos igualmente para cada ação que eu tenho. Ou seja, cada ação receberá um total de 10 reais. Dessa forma, entre os sócios acionistas, quem tem mais ações recebe um valor maior do que aqueles que têm menos ações, porque é proporcional.
Quem tem apenas uma ação recebe R$1. Quem tem 100 ações recebe R$1.000. Quem tem 1.000 ações recebe R$10.000 e assim sucessivamente. Então perceba, essa é a primeira forma de você conseguir ganhar dinheiro nas ações. A segunda delas é por meio da valorização da ação. E como é que isso ocorre? Por meio da lei de oferta e demanda. A lei de oferta e demanda, para você que nunca ouviu ou não sabe direito como é que funciona, ela diz mais ou menos o seguinte: quanto maior for a procura por um determinado item sem que a oferta por ele cresça de forma proporcional, esse item tende a se valorizar. Que é o que acontece, por exemplo, com o ouro. O ouro é um ativo que tem muita procura sobre ele, entretanto, a oferta de ouro disponível no planeta ela é escassa, não tem uma quantidade disponível para todo mundo que quer comprar. Dessa forma, o ouro acaba sendo muito valorizado. Se a oferta de ouro disponível no planeta em algum momento hipotético começar a crescer sem que a procura também cresça na mesma proporção, a tendência é que o valor do ouro comece a diminuir, porque vai começar a ter ouro suficiente para todo mundo que quer procurar. No mundo das ações é exatamente a mesma coisa. Se muitas pessoas querem comprar a mesma ação e as pessoas que detêm aquela ação não querem vender, aquela ação começa a se tornar escassa, o que faz com que o preço daquela ação comece a se valorizar. E imagine que você tem a ação de uma empresa que está dando muito lucro. Te pergunto, será que você gostaria de vender essa ação ou não? Você gostaria de mantê-la na sua carteira para ela te dar cada vez mais lucro? Se você não precisa do dinheiro da venda naquele momento, você certamente vai mantê-la na sua carteira para que ela continue te dando cada vez mais lucro e crescendo cada vez mais o seu patrimônio. É justamente esse o raciocínio. Se você tem uma ação e não quer vender, mas tem muitas pessoas querendo comprar, a tendência é que a ação que você tem se valorize. Entretanto, o contrário também é verdadeiro. Se você tem uma ação e você quer vender, mas ninguém quer comprar, a tendência é que a sua ação comece a se desvalorizar. Por quê? A oferta vai ser muito maior do que a demanda. Então, para resumir, quando a demanda é grande e a oferta é pequena, a ação se valoriza. Quando a oferta de ações ou quando o volume de vendas é maior do que o volume de compra, a tendência é que aquela ação se desvalorize. É um pouquinho complexo de entender no começo, eu sei, mas perceba, ações, renda variável, não é cassino, é lei de oferta e demanda na sua essência mais pura. Então, essas são as duas possibilidades de você ganhar dinheiro com ações. E além das ações, um outro tipo de ativo na renda variável que está crescendo cada vez mais aqui no Brasil são os fundos de investimento imobiliários. E o que seria um fundo de investimentos? Imagine que você queira comprar um prédio e que esse prédio custe 10 milhões de reais. Você pode comprar esse prédio sozinho, e esse prédio vai ser só seu, você será o único dono dele e ficará responsável por todas as despesas dele. Ou você pode fazer o seguinte: em vez de você comprar esse prédio sozinho, você pode chamar outras 9 pessoas que junto com você comprarão esse mesmo prédio, e em vez de você dar os 10 milhões sozinho, cada uma dessas pessoas que está junto com você vai dar 1 milhão de reais. No total vocês terão 10 milhões, mas você só contribuirá com 1 milhão. Dessa forma, vocês podem montar uma empresa, abrir no CNPJ, cada um coloca esse 1 milhão dentro dessa empresa, esses 10 milhões passam a ser o capital social da empresa, com esses 10 milhões vocês compram esse imóvel e esse imóvel passa a ser da empresa. Dessa forma, cada um de vocês terá uma participação na empresa e, consequentemente, no imóvel. Esse é exatamente o conceito de fundos de investimento, que é quando há uma reunião de pessoas que aportam em uma empresa um determinado valor e essa empresa decide comprar os ativos. É justamente dessa forma que acontece. Nos fundos de investimento imobiliários, existem 3 possibilidades de se fazer investimentos. Você investe num fundo e esse fundo ele pode ser um fundo de tijolo, que é quando ele vai comprar ou investir em imóveis físicos. Pode ser um fundo de papel, que é quando ele vai pegar esse dinheiro que dentro do fundo os acionistas colocaram e vai investir dentro da renda fixa. Ou pode ser um fundo híbrido, onde uma parte desses investimentos será feita em prédios físicos e uma outra parte será feita dentro da renda fixa. Além desses 3, os fundos também podem investir em galpões logísticos e também tem aqueles outros fundos de investimento imobiliários que não têm aqueles ativos propriamente ditos. Eles pegam dinheiro e compram cotas de outros fundos imobiliários, que é o que nós chamamos de fundos de fundos. Então deu para entender como é que funciona um fundo de investimento, né? Mas, além de você fazer investimentos imobiliários, um fundo de investimento também pode comprar ações. E a vantagem de você fazer isso é que, em vez de você ser a pessoa que toma a decisão e precisa analisar a empresa para saber se ela é boa ou não, você pode terceirizar essa decisão para um gestor, aplicando dinheiro nesse fundo, e esse gestor toma a decisão ali de forma profissional. Isso pode ser muito útil para quem quer começar a investir em renda variável, pois é uma forma muito legal, muitas vezes, de você conseguir tomar uma boa decisão, se aquele fundo de investimento for bom, sem que você precise, muitas vezes, ficar demandando tanto tempo assim
para fazer as suas análises. E esse conceito de fundos de investimento também se aplica aos ETFs, que é uma outra forma de você comprar as ações sem que você precise comprar uma ação de uma determinada empresa em específico. O ETF é um índice que reflete a média do comportamento do valor das ações de determinadas empresas. Então, ele seleciona uma certa quantidade de empresas e replica exatamente a média do comportamento daquelas ações. Então, se uma ação valorizou 5%, outra ação valorizou 10% e uma outra ação desvalorizou 5, 10, 15%, o ETF vai replicar exatamente a média de todas essas ações. É como se em uma única ação você tivesse várias outras ações de várias outras empresas. E também para quem está começando, assim como os fundos de investimento, é uma ótima possibilidade de você conseguir ter bons resultados na bolsa de valores. Mas é claro, tudo depende do ETF que você está comprando e também do fundo de investimento que você está investindo. E além desses que eu expliquei aqui, existem outros ativos dentro da renda variável, como por exemplo as criptomoedas. Entretanto, elas são um pouco mais complexas de se entender e vão ganhar um vídeo em específico. Mas, se você quer começar a investir o seu dinheiro de forma inteligente, mas não sabe por onde começar, eu te recomendo a clicar no link que eu vou deixar aqui abaixo e conhecer como funciona o nosso planejamento financeiro aqui na CRK. Não é um curso, é um atendimento especializado sob medida, onde nós vamos te atender de forma individual, entendendo como que funciona o seu perfil de investidor, quais são os seus objetivos de vida, o seu contexto atual pessoal, familiar, profissional e assim por diante, e dessa forma vamos montar um plano para você conseguir atingir os seus objetivos dentro da melhor forma possível, mantendo e muito a sua qualidade de vida. E além disso, nós também podemos te ajudar a organizar as suas finanças, sair das dívidas, montar um orçamento pessoal, um orçamento doméstico aí para você, para sua família, e tudo isso de forma muito simples, muito segura e muito organizada. Além de tudo isso, nós ainda te oferecemos um aplicativo para você conseguir gerir as suas finanças de forma muito facilitada. Clica no link, chama o nosso pessoal no WhatsApp, agende uma reunião gratuita, conheça como funciona o nosso planejamento financeiro, que eu tenho certeza absoluta que você vai gostar bastante e vai ser a melhor decisão da sua vida. E se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu prometo que eu volto aqui para te responder e te ajudar a entender ainda mais esse conteúdo que eu trouxe nesse vídeo. Aproveita e já assiste os outros vídeos que nós temos aqui no canal e eu volto na próxima terça-feira com mais um vídeo de alta relevância para te ajudar, mas se você não quiser esperar até lá, você pode ir maratonando os outros vídeos que nós já temos postados aqui no canal, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante do que nós já temos por aqui. Até o próximo vídeo.